A história começa já com o nosso protagonista mandando um papo filosófico. Segundo o famoso efeito borboleta, o destino da humanidade pode mudar com uma simples escolha. Mó papinha de coach, mano. Mas pra ele isso é muito real. E não no bom sentido, porque o amigo só faz escolha péssima, tá ligado? Do nada já batem ali na porta do quarto dele. Uma voz feminina bem familiar tá chamando ali nosso protagonista. Amorzinho, abre aqui a porta. E a Nava também desesperada, mano. Já começa a falar que ele tá fingindo que não tá ouvindo ela, pá. Nosso prata como, filho? Congelado. Abrir a porta ali seria tipo assinar o próprio atestado de óbito. Porque, galera, ela é tipo uma stalker, tá ligado? Daquelas minas que não conhecem a palavra limite. Quando nosso protagonista tá aí pensando na morte da Bezerra, a mina tá lá, falando que se ele continuar ignorando ela, ela vai entrar à força. Caralho, mano, que ainda maluca. E a mina é de palavra mesmo, mano, tá ligado? A mina já puxa uma espada, mano, uma espada. Ela já arromba ali a porta do quarto e entra com tudo. Olha pro protagonista ali, todo ofegante com raiva, e manda que só hoje ele evitou ela 32 vezes, mas ela perdoa ele desde que ele case com ela. O nosso protagonista ali não teve nem tempo de processar e bum, já aparece outro. A mina ali com um olhar de poucas amizades já olha pra outra e fala: Ei, princesa Tristan, ninguém te ensinou que é feio cobiçar um homem comprometido? O clima ali dá uma pesada e o protagonista entende que se ele deixar as duas se resolverem ali no seu quarto, tudo vai virar uma zona. Então ele tenta acalmar os ânimos ali, mas nada que esteja ruim não pode ficar pior, né? Do teto já cai uma garota, tá ligado? Literalmente a menina cai do teto. E como se isso fosse normal, ela cai e já manda: Dave, vem viver comigo, vem ser feliz, hein? E ainda surge mais uma falando que os preparativos do casamento dele já estava pronto. Mas ainda não é a última não, hein? Porque chega mais uma sem paciência nenhuma e grita para elas ficarem em silêncio, porque o Dave era dela. A galera fica ali se encarando por um tempo, decide resolver do jeito mais sensato possível. Pancadaria desenfreada e quem ganhar fica com o Prota. O Prota já fala desanimado ali que ferrou. Mas agora vamos voltar um pouquinho no passado para entender como essa situação começou. O Prota explica que ficou preso dentro de um jogo de sobrevivência chamado Silver Ring. Ele diz que não sabe como, só lembra de ter terminado o jogo e dormir e acordou dentro dele. Só que a parte boa já para por aí. Ele não virou o herói, nem o vilão, nem o personagem secundário legal. Não, ele veio com um figurante, literalmente um NPC genérico. Tá? Seu nome é Daudkan, filho de um nobre que ninguém lembra nem o nome. Sem talento, sem poder, sem status, e o território dele, só uma terra ali pra ele fazer agricultura. Nenhuma masmorra decente para treinar, mas mesmo assim, Dario conseguiu entrar na famosa Academia Imperial. O pai dele se despede emocionado, dizendo que o garoto é orgulho daquelas terras e pede para que ele não se meta em confusão. Bata já responde que o pai dele pode deixar, mas aparentemente a vida teve outros planos para ele. Assim que ele entra no trem rumo à academia, ele já topa de cara com Elena Trista, a maior vilã do jogo, aquela que só o protagonista consegue vencer. Ela senta do lado dele com aquele olhar de curiosidade e pergunta: Você precisa de um médium? O Prota todo na defensiva responde que não. A Elena percebe que ele está nervoso, então explica que sua família quer manter uma imagem humilde. Disso que ela tá naquela classe comum, e pede desculpa se ela incomodou. O protagonista fica um pouco chocado, porque no jogo ela era perfeccionista e fria, mas ali ela até parecia gentil. E o Prota ali meio desconcertado responde que não e fala que ela é bem gentil. Ouvindo isso, ela pergunta se ele ouviu coisas ruins sobre ela. Ele diz que não ouviu nada, mas ela percebe no olhar dele que tá escondendo algo. Fala que ele é bem estranho. O protagonista só fica ali pensando que se ele quiser sobreviver tem que se manter longe daquela mulher. Mas aí o universo, sempre surpreendendo ele, do nada já lança uma rocha vindo em direção ao trem que eles estão. O Prota, sem nem pensar direito, já se joga na frente da Elina. Aí você pensa pra proteger ela, né? Nada, tão esperta. A real é que a garota tem um colar com uma barreira protetora. E ficasse ele parado, com certeza ia ser game over pra ele, já que seus status são bem baixos. Por causa da explosão, ela pede para que ele se levante e diz que ele é muito pesado. Protinha, morrendo de vergonha, já pede perdão percebendo que ele tinha caído em cima do airbag dela. Mas a Elina ali com toda a classe do mundo diz para que ele não se preocupe, já que ela sabia que ele estava apenas tentando a salvar. O Prota responde na hora que sim, sim, com certeza. Só não conta que na verdade ele só se jogou por causa da barreira mágica dela, né? Mas enfim, só detalhes. Logo após salvar a garota daquela pedra assassina, ela olha para ele curiosa e pergunta qual o seu nome. Ela tenta responder naturalmente, mas ele tá todo se tremendo, responde: Daud Campbell. Ena responde com um sorriso que nunca vai esquecer o que ele fez por ela, e promete pagar aquela dívida. Aí do nada aparece o sistema parabenizando e o notificando de uma nova conquista. Parabéns, você conquistou o interesse de uma vilã. Adições para seu dom especial foram desbloqueadas. Aquele plim clássico de notificação, tá ligado?
Os protagonistas já ganham 2 habilidades novinha, moleque. Sobrevivência desesperada e encanto mortal. Fica paralisado pensando, será que é isso mesmo? Desesperada é tipo o modo que coloca adrenalina no talo. Quando ele está prestes a morrer, seus atributos aumentam automaticamente. Já o encanto mortal é bem uma maldição disfarçada. Ele agora atrai romanticamente qualquer pessoa com traços malignos. Um imã de psicopata, tá ligado? Como no vilarejo dele só tem pessoa boazinha, essa habilidade só dava pra despertar agora mesmo. Vai tomando a lista de esquisita que ele vai atrair com essa habilidade. Uma espadachim completamente louca por batalhas, uma deusa da espada com parafuso meio solto, que passa qualquer um que olhar torto pra ela, uma mercenária que ganha dinheiro assassinando os outros, e uma maga genial que é incapaz de sentir emoções. Rapaziada, só gente normal, né? Mas aí o Dowd pensa que por enquanto tá tudo certo, né? Na atitudina, ninguém tentando matar ele, por enquanto. Só que era muito importante ele adquirir habilidades que ajudassem ele na sobrevivência desse novo mundo. O que mais deixava ele encucado é que as habilidades dele estavam com rango desconhecido. E olha que ele era um veterano daquele jogo, e nem ele fazia ideia do que aquilo fazia. Enquanto isso, o médico que estava ali cuidando dele perguntou se ele precisava de um exame psicológico, mas o Dodge só balançou a cabeça e saiu da carruagem. O médico respira fundo e fala que ele com certeza vai precisar. Mais tarde, já na cerimônia de entrada da academia, alguém começa a discursar no auditório, mas o Proto não estava nem aí. Ele só estava viajando nas ideias, lembrando da conversa estranha que ele teve com o médico. O médico comentou que também era ex-aluno daquela academia, que vinha de uma família nobre sem nome, e perguntou se o Dodge realmente achava que foi uma coincidência aquela pedra cair bem na sua cabeça. Ele explica que ali naquela cidade, inimigo brota igual mato, e também aconselhou que ele mantenha a distância da Iori, a garota misteriosa, se ele não quisesse machucar. O Prota guardou bem essa dica do médico na cabeça. O sistema avisou ele que em 2 dias rolaria o primeiro evento de estágio de confiança com a Iori, ou seja, mesmo se quisesse distância, já estava enfiado até o pescoço. Ele pensou que como nessa academia a mentira é como se fosse um esporte, não seria muita surpresa se a Auri fosse no futuro a boss final da história. Só de ficar perto dela já era meio caminho para a morte. De repente, alguém chamou o Proto que estava ali no mundo da lua. O pessoal perguntou por que ele estava tão distraído. Nessa hora, comentaram que todo mundo já tinha feito os parzinhos para os duelos, menos ele. Foi aí que caiu a ficha que depois da cerimônia teria um exame prático. O oponente dele seria sorteado automaticamente. O Dario até tentou se desculpar e perguntou quem seria esse adversário. Pensou que já que todo mundo bom pegou dupla, a pessoa que sobrou deveria ser a mais forte. E adivinha só, uma garota veio se aproximando dele, deixando ele todo nervoso. E era ninguém mais, ninguém menos que ela e a Christian, conhecida como a maior gênia da esgrima. O Prota reconheceu na hora, ele estava na frente da próxima heroína do jogo. E ele ali tentando ficar na miúda, mas estava se metendo cada vez mais em confusão. Enquanto isso, em outro canto da academia, uma mulher estava preocupada porque a Iori estava atrasada para os duelos. Mal tinha terminado de reclamar e a garota apareceu toda ensanguentada, toda de boas, como se fosse uma terça-feira. Ela fincou a espada na mesa, sem cerimônia. E quando perguntaram onde ela estava, a Iori respondeu que estava resolvendo uns assuntos. Coisa pouca. Só matando os 12 assassinos que tentaram fazer parecer que ela morreu num acidente. Tranquila, né? A mulher tentou falar que isso era trabalho da escola, mas Iori deixou claro que não estava nem aí para essa justiça perfeitinha. Disse que se fosse esperar a justiça dos outros, ela já estaria morta. Depois de tudo, a mulher recomendou que pelo menos ela trocasse de roupa antes de enfrentar a Elia. E ainda comentou que além da Elia, também teria um tal de Dodge Campbell nos duelos. Nome curioso, né? A Yara pensou um pouco e lembrou do sorriso inocente do Dali, achando ele até bonzinho. Enquanto isso, o Proto estava se tremendo de medo, pensando que seus status estavam um lixo e que se levasse um golpe da Elia era tchau e benção. A única esperança era ativar sua habilidade de sobrevivência desesperada para tentar sair vivo. Ele também pensou que se não morresse naquele duelo, poderia chamar a atenção de alguns vilões ali presentes. Talvez, bem talvez, com as informações que ele tinha e o buff de estatísticas que recebeu, ele conseguiria sobreviver. Ou pelo menos fazer bonito antes de desmaiar. Ellie se aproximou do Proto com uma carinha de pena, sabe? Ela pediu para ele ser honesto e perguntou se ele era um fracote. Ela queria ter certeza para que não pegasse muito pesado com eles, porque claramente olhando ali como ele tava se tremendo todo, coitado. Não dava nem pra negar. Pela cara que o protagonista fez, ela comentou que acertou na mosca e avisou que até pensava em dar uma surra nele, mas nesse ritmo aí nem precisava pegar tão pesado. O Prota, sem entender nada, perguntou por que alguém queria me dar uma sua no meu primeiro dia de aula. A Ellie explica que achava que ele era o menino que estava junto da garota da casa dos Tristãs, aquela mesma lá do cabelo branco, e deixou bem claro que odiava aquela garota de todos os jeitos possíveis. E que esse ódio se estendia por toda a família Tristan, chamando eles de demônios sujos. O Dodge achou até meio corajoso da parte dela falar isso em voz alta, mas pensando bem,
Não era bem uma mentira. Pelo que ele lembrava da história do jogo, a Ellie tinha seus motivos, era um drama familiar pesado. O Prota até tenta se explicar, falando que ele só sentou do lado da Honori e que não tinha nada a ver com a treta delas. Mas a Ellie fala que só de olhar pra cara dele ela já lembra da Honori, e que se ela se irritasse, ela ia fazer ele sofrer. Só que quando ela vê o quão fraco ele parecia ser, ela propôs um acordo. Podia fingir que estavam lutando, que tal? Parecia até tentador fingir que estava lutando, seria moleza. Mas o Prota sabia que se ele não passa as habilidades nos próximos dias, ele estava literalmente com a vida na reta. E se ele mandasse bem ali na primeira luta, talvez os vilões da escola não mexessem com ele no futuro e ele até se mantesse vivo. Então ele respirou fundo e falou pra ela que podia ir com tudo pra cima dele, e ainda completou dizendo que estava apaixonada pela Honori, e que gostava bastante dos Tristãs também. Super provocado, tá ligado? Aí ela ficou furiosa, perguntando se ele tinha certeza da besteira que ele estava falando. E o Dodge, fingindo convicção, jurou que era tão sério quanto o ódio que ela sentia pelos Tristãs. Claro que ele tava mentindo na cara dura, mas fazer o quê? Era a melhor estratégia. E aparentemente deu certo. O charme mortal dele ativou, e um sistema de recompensa avisou que ele tinha traído mais uma vilã para sua teia. A Elia, sem dó nem piedade, avisou para ele que agora não se sentiria mal nem um pouco por machucá-la. E no momento seguinte, partiu para cima dele com a espada, com um golpe que por pouco não tirou o Dodge dessa para melhor. Por um milagre, o Prota consegue se esquivar e sair vivo dessa, e a Elia até reconhece, se eles viu daquilo, então ele não era um fracote qualquer. Prometeu pegar um pouco mais pesado com ele. O desespero bateu tão forte que o sistema do Dodge detectou um nível de perigo absurdo e ativou uma emergência. Ele ganhou a habilidade de Rank X, o nível mais alto do jogo, do nada, mano. Na adrenalina, o Dodge deu um pancadão tão forte na Ellie que simplesmente ela voou pra fora da arena, mano. E de brinde ainda criou uma explosão, tipo, vai tomando, filho. E foi assim que o Dowd Campbell, um mero rank F em todos os stats, no seu primeiro dia de aula na academia, conseguiu vencer ninguém mais ninguém menos que o personagem principal do jogo. Mais tarde, tinha um grupo de pessoas importantes da academia, tipo um conselho mesmo, tá ligado? Estavam reunidos discutindo justamente aquela luta que tinha acabado de rolar. E adivinha quem era o assunto principal, mano? Ele mesmo, né? O nosso prota, não tem jeito, o homem é brabo. No começo, a maioria das pessoas ali pensaram que ele era só mais um filho de charlatão, sabe? Mas depois daquela luta, não teve jeito. Prot tinha ganho respeito na academia. Só que mesmo assim, eles não conseguiam entender como aquilo tinha acontecido. Um dos caras ali já manda um: olha, todo mundo aqui já sabe que o Dodge nunca teve habilidade nenhuma de combate. Tipo, nenhuma mesmo. Zero. Só que ele completa que aquilo que aconteceu na arena com certeza foi real, não foi combinado. Eles viram com os próprios olhos. A mulher pergunta como assim real? E o cara responde que nenhum aluno da academia resistiria àquele golpe. E olha só, as chances do Dodge vencer a Ellie, que era a aluna mais promissora da academia inteira, era literalmente zero. A teoria dele é que o Dodge podia ter usado alguma substância, uma ferramenta proibida, ou algum método para turbinar o poder dele temporariamente. Ou o moleque podia ser um gênio monstruoso também. Mas a mulher ainda ficou com o pé atrás. É difícil acreditar nessa vitória do jeito que foi. Já deixou alerta que o patrocinador da Elia não vai deixar isso barato de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo, ignorar um aluno com esse potencial também seria um desperdício para a academia. No fim das contas, eles chegaram numa conclusão meio que política, dizendo que o tempo vai mostrar se ele é uma farsa ou se ele é um prodígio. Além disso, ela também comentou que esse ano teve admissões bem interessantes, gente que é tão fora da curva que vai precisar de tratamento especial, e que se o Dowd for tudo isso que ele tá mostrando, com certeza ele vai ter um papel muito importante no futuro. Enquanto isso, o Dowd tá lá no quarto dele, encarando o jornal, e a primeira página tá logo a cara dele, horrível, parecendo até que foi atropelado por um caminhão. E a manchete: o maior talento do Império derrota a estrela do Candy McGrath. Candy McGrath é o patrocinador lá da Ellie. E o Prota fala que você tá igualzinho no jogo. Nessa hora o sistema aparece, o parabeniza e ainda fala que ele ganhou um presente. Tudo porque a confiança da Eori subiu de nível 1 para 2. E o sistema ainda explica que as categorias de sentimento das pessoas são curiosidade, interesse e depois confiança. E olha só, quanto mais alto o nível, mais pontos ele ganha para usar na loja do sistema. No momento, o Anto tá com maior curiosidade sobre ele é a própria Eori. E o Daut fica com uma pulga atrás da orelha, porque a boss do jogo já tá tão interessada assim no maluco aleatório. Ele abriu o presente que ganhou por conta da confiança dela e, mano, era uma técnica de espada da família dela, que por sinal é conhecida por ter os melhores espadachins de todo o Império. A única treta é que a família dela tá metida com demônios. Mas o Dowd, mano, pô, tá nem aí, só detalhes isso aí. Só que aí ele foi olhar o sistema da Elia e viu que a curiosidade dela tava no nível 4. Isso significa que já tá quase virando interesse. O Dowd achou isso muito esquisito, porque os vilões até fazia sentido ter um impacto positivo nele. Mas a Elia, ela era tipo a heroína do jogo, não faz sentido. Foi então que começaram a bater ali na porta do quarto do Prota, né, e perguntando se ele tava lá. E na hora que ele ouviu a voz, já deu um pulo, mano. Ele já sabia quem era, velho. Nova Elia. Certeza que já queria pegar ele no pancadão agora pra resolver essa parada.
Ela perguntou se ela podia entrar e o Dodge travado só pensou, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? Ele ficou quietinho ali, tipo uma estátua, rezando pra que ela saísse. Não deu muito certo, né? Porque a mina falou que sabia que ele tava ali. Se ele não abrir logo, ela vai arrombar a porta. O Prota começa a ficar meio desesperado, né, mano? Perguntando se ela tá doida, mas abrir a porta que bom nada, você é doido? Mas ela ali com toda a calma do mundo, já fala pra ele que só quer conversar sobre o assunto, mais nada. Você é louco que abrir essa porta, mano? De jeito maneira. E ela fala isso como se fosse super normal invadir o quarto de uma pessoa com ameaça de arrombamento. Depois de um tempinho ali esperando o Proto e nada de resposta, ela decide ir embora mesmo. Ela sai toda irritada, né? Porque o Protinho não abriu. A gente consegue ver aí uma cartinha na mão dela. Parece que ela ia pedir desculpa. Passa uma memória dela no pátio tentando trocar ideia com o protagonista e ele nem dando bola. Daí uma monitora vai lá tirar ela. Enquanto tá andando ali pelo corredor da escola, ela fica pensando que talvez ela não tenha tanta habilidade em ter amizade com um homem. Nisso ela acaba topando com uma garota no corredor e derrubando as sacolas dela. A garota já pede pra ela prestar mais atenção pra onde ela tá andando, né? E ela até já vai pedindo desculpa, né? Mas quando ela levanta o olhar, já tem uma surpresa. Logo é o Nori, inimiga mortal dela. E aí passa um flashback que parece que a irmã da Elia morreu na mão de um guerreiro da família Tristão. E talvez seja por isso que ela tem tanto ódio deles. Ela já fica toda se tremendo e acaba pegando a arma ali no susto, tá ligado? Por instinto. Será que eu consigo derrotar ela no nível que eu tô agora? O Nori já estende a mão, né? Talvez tentando ajudar a garota a levantar, né? Humilde. E a Célia fica desacreditada, né? Pensando que a mina ela tá tirando ela pra pouca bosta. Tipo assim, ela viu ela apertando a espada e nem vai tentar reagir. Mas nada de querer ajudar. O que a Nori queria mesmo é que ela devolvesse lá o saco que ela tava. Já tava meia hora lá, olhando pra ela, toda parada. Que é autógrafo. Ela entrega lá o saco pra Nori e fica pensando como que o Dodge tá envolvido com essa mina aí. Enquanto a Nori se vira, né? E vai seguir o caminho dela. A Elia fala certinho onde fica o quarto do Dowd ali no meio do dormitório. E a Honora já vira falando que onda é essa aí? Como é que você sabe onde é o quarto dele? A mina mota larica já fala que ela tava lá até agora, mas a parte que ela nem entrou dentro do quarto ela não fala, né? A Honora já pergunta o que ela tava arrumando lá no quarto dele, já não entendeu muito legal. E a do cabelo branco já fala que novos alunos são proibidos de ter contato com o sexo oposto. E a loirinha já fica falando, oxe, onde tá essa regra aí? Eu não li isso aí não. A Honora já como cara de assassina, fala que ela criou essa regra agora e é poucas. E a partir de hoje ela não tem permissão pra entrar dentro do quarto do Prota. Aí ela não perde tempo, né? E pergunta qual é a relação dela com o Protinho. E a Nori fala que não tem nada, mas que não é pra ela ficar visitando lá o quarto dele, mano. Mas que isso tá estranho, tá, Lermo, né? Porque o Prota até falou que amava o Nori e tal. E agora ela também tá tendo esse ataque aí, falando que não é pra ficar visitando o quarto dele. E a Arya também já pega no ar, né? Com certeza tem uma coisa entre esses dois. E ela decide ficar mais perto do Prota, né? Pra ter mais informação sobre a vilã. No dia seguinte, lá no pátio, é revelado pra eles o motivo daquele exame que teve ontem, tá ligado? E essa prova ali servia basicamente pra pegar uma base ali das habilidades dos alunos e também pra ranquear eles entre o mais fraco e o mais forte. E com base nesses dados, eles dividem os alunos em grupos depois desses duelos. E por ter derrotado aquela mina lá, que era um grande nome da academia, ele acabou caindo em um grupo muito forte também. Enquanto todos que se saíram bem nos duelos estão orgulhosos, nosso prota tá preocupado, mano. Até porque aquela loirinha lá maluca tá no grupo dele, filho. Pensa num bicho azarado. E olha a carinha dele, de quem tá pouco satisfeito com essa situação aí. O sistema já manda uma informação lá da Elia pro protagonista. Ele mostra que a garota tá com a curiosidade no nível 5, que já é muito próximo de mudar o status de interesse. O prota se pergunta ó, por que o interesse dela nele aumentou de novo e o por que isso tá acontecendo com ele. Você até lembra que no dia anterior chegou um lanche e uma cartinha na porta do quarto dele desejando boa sorte. E deduz que foi a loirinha que mandou, né? Enquanto o Prota tá aí moscando, a vez do grupo dele chega, né? E adivinha quem que vai ficar responsável pelo grupo do Prota nessa prova? Não podia ser outra também, né? Logo a tal da Honori, essa roupa dela aí é muito braba, mano, papo reto. O sistema notifica o Prota de que o status de interesse da Honori é confiança nível 2, e que o evento de personagem dela vai ocorrer em breve. E esse evento aí tem que acontecer bem hoje, filho. Logo agora que ela vai ser tipo a chefe do protagonista. Com a loirinha ali do lado ainda de sobra, né? Coitada dela, né? Pior inimiga dela hoje vai poder mandar nela como quiser. Enquanto isso, naquela mesa lá dos senhores sábios dessa escola, os velhos tá tirando o protagonista pra bosta, viu? Falando que hoje eles finalmente vão ter a certeza se ele realmente é bom ou se ele não era nada. E a mente por trás de fazer a Eonori passar o exame lá pro grupo do Prota são desses velhos Ruela aí, ó. A Eonori já chama o povo aí pra se mexer e logo pra o lugar da prova, né? Falando que quando eles chegarem lá, ela dá mais detalhes sobre como essa prova vai ser feita. Chegando lá no lugar que eles vão fazer a prova, um aluno fica impressionado com a estrutura do local ali, né? Uma mina mó vacilona, já fala pra ele calar a boca e entrar logo no lugar. Vai vendo, deixaram isso não, hein? Eles chegam nesse local aí, o bagulho tá tudo escuro, tudo estranho, parece ter uma dungeon, tá ligado? Antes dele entrarem, aquele lugar não tava escuro, então a loirinha pergunta pra Elnori se isso faz parte do exame, né? Além das luzes terem apagado, o local por onde eles entraram naquela sala foi selado e agora também não tem como sair. O sistema notifica o Prota
fala de que o evento da Elnori finalmente está em andamento. E o Protein já pensa que aquela prova ali não era um exame, na verdade era uma armadilha. Isso porque o sistema do Prota dá o título para esse evento de tentativa de assassinato, mano. E dá a informação de que tem 5 assassinos atrás da Elnori, que ele tem que proteger ela. Umas meninas do grupo do Prota falam que isso deve ser coisa da parte da escola, né? E que elas não devem se preocupar com isso. Logo eles vão resolver tudo. E o Prota, quando parar pra pensar ali, esses caras aí eram todos do grupo do protagonista, do original, tá ligado? Então basicamente eles eram muito importantes pra história. Ele toma atitude e aponta pra um mapa que tem na parede, dizendo ele que o salão central é o lugar mais seguro pra eles irem. E os caras ficam pensando, cara, mudante, os caras tiraram esse mapa. Ele fala que deve haver equipamentos e suprimentos de resgate por lá. E o mais importante, é uma sala bem maior, que vai facilitar pra eles se defenderem de possíveis emboscadas. E o povo já fica falando, tipo, como assim emboscada? O que esse cara tá falando? Ele fala que a Ellie e a presidente já devem ter percebido que eles não são os únicos ali. E fala que enquanto isso ele vai para outro lugar. E a Ellie pergunta o porquê. E o Prota fala que vai porque é necessário. E ela pergunta como assim necessário. Ele vai para um lugar completamente oposto do salão central. Ele fala que não pode explicar agora, mas que é muito importante, que depois ele pode dar as informações. A real é que o Protein queria se esconder em um lugar seguro enquanto esses caras estivessem lá no salão central, tá ligado? E no final das contas ele não tava mentindo, né? Porque o que é mais importante do que salvar a própria vida. E os povos ali também era bem forte, né? Não ia morrer pra 5 manos aleatório. E apesar dos pesares, isso realmente funcionou. Os caras acreditou na palavra dele de que tinha um plano maior e tal. Muito provavelmente por causa da credibilidade que ele ganhou por ter derrotado a Elia naquele exame lá, né? Mas agora o mais importante pro Prota é encontrar um lugar seguro pra ele poder ficar até o final do evento, né? Mas aí, enquanto nosso protagonista tá procurando um local para se esconder, aparece um cara pedindo informação lá pra ele. Segundo o carinha ali, ele é responsável por resolver esse problema de energia e pede para o protagonista guiar ele pelo local, já que a visão dele não é muito boa no escuro. E o sistema do protagonista tá quase explodindo, falando que ele tá numa situação de perigo. Enquanto isso, o grupo segue seu caminho, né, em direção à sala central. E a Ellie fica preocupada com a segurança do Dowd, pensando que ficar sozinho naquele lugar era muito perigoso. Enquanto isso, tem uns ninjas ali no teto da sala, só esperando eles dar uma brecha para atacar o grupo. Enquanto isso, nosso protagonista tá ali guiando aquele cara para a sala de equipamentos. O cara suspeito fica pensando que o antigo grupo dele já tinha sido derrotado pela Elnori, e que dessa vez ele não vai deixar que seja da mesma forma. Ele olha pro Dowd com um desdém, pensando que conseguiu enganar até ele, que por ser um assassino profissional, ele tinha a capacidade de descobrir o nível das pessoas só olhando seus movimentos. E pelos movimentos do nosso protagonista, ele parecia um amador, mas que querendo ou não, ele era bem próximo da Tristan. Então basicamente o plano dele era tomar o corpo do Dowd e atacar a Honório quando ela estivesse de guarda baixa. E o Prota ali só olhando ele de canto. Até que aquele cara finalmente resolve colocar seu plano em prática. E ele puxa uma faca e revela sua verdadeira identidade. Mas o Prota não fica muito surpreso não, parece até que ele sabia que isso ia acontecer. Ele age como se tudo tivesse sob controle e até fala o nome daquele cara. O mano já fica meio confuso, né? Como que ele sabe o nome dele? Prota fala que tá meio aliviado pelo fato de que foi aquele cara que veio atrás dele. E fala que pelo jeito de andar e a rinite atacada, foi fácil deduzir quem ele era. O assassino ali ainda não consegue entender. O protagonista fala que essa é uma oportunidade de ver em que nível está a sua habilidade de sobrevivência desesperada. O assassino fica sem palavras nessa hora, mas mesmo assim o Prota ainda era muito fraco para ter uma chance contra ele. Então ele parte pra cima sem muito rodeio, falando que vai acabar com o Prota bem rapidinho. Enquanto isso, o grupo lá tá humilhando os caras, tipo, quebrando eles na pancada. Mano, que assassino lixo, velho. Como que os caras conseguem apanhar pra criança? A Elnori chega em um dos capangas e pergunta se mais alguém veio com eles, e ameaça quebrar o pescoço deles se eles não falarem. Capanga desembucha que o Osmed da lua crescente tá junto com eles. E a Honori pergunta se ele tá ali pelos arredores. O cara fala que não pode contar, mas ela já enfia o tamanco do salto na boca dele, só pra mostrar a situação que ele tá, e pergunta de novo se o cara tá no local. Capanga ali já desembucha que ele tá assim, mano, não veio com ele. Só a Veirinha ali fica perguntando por que ela tá indo tão longe, tá ligado? Desconfiando ainda mais que entre esses dois aí tem coisa. A Honori fala que aquele cara veio atrás dela, e o Osmed da lua crescente tem o poder de tomar a aparência de quem ele mata. Então, para aquele assassino, a melhor oportunidade seria justamente o Dowd. E quando a Lorinha para pra pensar, realmente aquilo ali fazia sentido. Todo mundo começa a elogiar o Prota, falando que ele foi tipo um herói, se usando de isca para levar o inimigo para um lugar mais longe. E uma garota ali fala que aqueles caras eram assassinos profissionais, o porquê que o Prota iria ir tão longe? Qual relação ela tem com ele? E a Honori responde que até onde ela sabe, eles não são nada. Corta pela assassino lá tentando passar o protagonista, mas ele é surpreendido. Já aproveitou essa oportunidade para usar aquela habilidade que o sistema deu pra ele. E o cara ali, coitado, foi obliterado pelo Prota. Aquele cara fala que o Dowd parece até que atraiu ele para aquele lugar. E pergunta quem que ele é. O sistema dá uma ajudada, né? Porque afinal aquele cara também é um vilão. E faz com que aquele cara admire o protagonista, devido ao plano muito bem executado por ele. O Prota fica em silêncio e aquele cara fala que não esperava que ele fosse dar uma resposta mesmo, e pede para que ele acabe logo com isso. O Prota fala que não planeja matar ele,
e pede para que aquele cara apenas leve a informação para que outros assassinos não venham atrás da Elnori. Ele fala que não sabe quem pediu a cabeça dela, mas provavelmente ele não vai parar de tentar. E se isso acontecer, a possibilidade do demônio cinza da Elnori despertar vão aumentar e muito. Então ele quer tentar acabar com essa possibilidade desde o início. O assassino pergunta se ele não quiser fazer isso e voltar para assassinar a Elnori, e o Prota responde que se ele estiver pensando em fazer isso, vai ter que tentar a sorte com ele de novo, dizendo que ele vai estar ali para proteger ela da próxima vez também. O assassino, sem entender muita coisa, pergunta se a lei de Tristan realmente é tão importante assim para ele. E o Prota responde que sim. De repente o sistema começa a notificar ele, dizendo que as chances de um vilão favorecer ele estavam aumentando exponencialmente, mano. E adivinha quem tava lá escutando toda essa falação aí do Prota? Logo a tchutchuquinha da Elnor. Enquanto isso, lá na escola, uma das secretárias está cansada de tanto trabalho. Aparentemente, após essa tentativa de assassinato, ela ficou responsável pela organização do rastreamento deles. E a funcionária está ali falando para Elnori que a academia tá uma bagunça interna gigantesca e está quase confirmado que existe um espião ali dentro. Ela fala que é até comum essas situações políticas contra Elnori, mas considerando que essa é a segunda tentativa de assassinato, eles devem estar bem determinados. E de mais cedo ou mais tarde, há uma certeza de que eles irão agir novamente. Ela explica que todos os alunos que estavam ali com a Elnori acabaram sendo homenageados por conseguirem subjugar aqueles assassinos sem nem ter uma vítima. Mas também, entre todos os seus colegas de grupo, o único que não recebeu nenhuma homenagem ou reconhecimento oficial foi o nosso Protinha, se escondendo da mídia mesmo. Ela fala que não tem nenhuma razão para ele não ter recebido uma honraria, então não entende o porquê que acabou assim. É como se ele tivesse propositalmente tentando ficar de fora da vista da equipe da academia. Enquanto isso, a Elnori só consegue ficar ali com seu olhar perdido e falando: será? Tá boba, filha. Até que a secretária ali já perde a paciência, já taca ali um frasco ali na direção da cabeça da Elnori, que já consegue segurar o frasco como se ela tivesse uma Spider-Sense, tá ligado? E ainda pergunta o que a secretária quer dizer com isso. Ela fala que a Elnori parece estar desligada o dia todo e pede para que a menina explique o que aconteceu para que ela consiga ajudar. E a Elnori fala que sente como se tivesse começado a se interessar por alguém. A secretária já fica confusa, né? Tipo, é o que, menina? E a Elnori repete para ela, dizendo que tá interessada por alguém, e ela pergunta quem que é esse alguém. E ela fala que ela estava falando dele agora há pouco. É o tal do Dowd, moleque sapeca. Dá-lhe um momento ali de silêncio só da secretária observando ela. Até que a secretária manda ela repensar bem, até porque ela gosta daquele caipira. Ah, tá tirando o secretária, Protinha mal a gente fina. E a garota responde que ainda não. A secretária pergunta pra Elnori o que o arquiduque da casa dela iria pensar se descobrisse o que ela está falando. E ela fala que aquele velho com certeza ficaria louco. Mas isso não importa, porque afinal de contas ela não foi conquistada. A secretária daria uma debochada, dizendo até parece que não foi. A secretária fala que de qualquer forma, independente do que ele fez, ele estava tratando ela muito bem, né? Então é melhor ela começar a ficar desconfiada, até porque ela é a lady da casa dos Tristan, então deveria tomar mais cuidado. E a Elnori responde que vai testar ele primeiro, e que vai ficar tudo bem se ela passar um tempo só observando ele de perto. Enquanto isso, nosso protagonista tá lá no seu quarto, olhando a folhinha que a academia entregou pra ele. E no papel tá escrito que, infelizmente, a academia não conseguiu ranquear, né, o poder do nosso protagonista, então não conseguiu entregar ele na sala correta. Então ele vai ter que esperar para que o processo seja feito todo certinho e ele termine indo para a sala ideal, né, para ele. Porém, nosso prota não tá nada afim de esperar, ele só quer que a escola jogue ele logo numa sala mais velha que for, tá ligado? E deixa ele de boa lá. E até penso que se for para seguir as regras certo, ele não deveria ter caído naquela aula especial com o grupo da Elia. Por que os mano tá tentando excluir nosso mano da aula? O sistema notifica ele de que a primeira missão principal já foi concluída e já dá-lhe umas informações novas pro prota. Agora ele vai ter que resolver um incidente que vai acontecer durante a cerimônia de recepção dos calouros, e a recompensa é um equipamento exclusivo. Essa tal cerimônia de recepção dos calouros é onde a classe do protagonista é decidida: arqueiro, guerreiro, mago, sacerdote, e aí por aí vai. A sua especialização de classe vai ser decidida com base no seu foco, ou seja, se você já tem meio que uma intimidade com espada, o seu conjunto já vem ali para habilidades corpo a corpo, que é o desejo do nosso protagonista. O único BO dele vai ser resolver todos esses problemas do chefão final, a protagonista e os eventos da missão principal, tudo ao mesmo tempo. O prota fica cansado só de pensar que com certeza algo grande vai acontecer. Mas aí o sistema dá um plim e manda uma mensagem dizendo que ele adquiriu um passe duplicador de habilidades, que basicamente copia uma habilidade do alvo. E o prota fica desacreditado com essa surpresa, maravilha, maravilha. Até porque copiar qualquer habilidade de um adversário é uma ótima carta coringa, tipo o Sasuke, tá ligado? E o nosso protagonista, já consciente, pensa que não é uma boa usar isso agora, até porque ele pode copiar uma habilidade do chefão final. Seria um desperdício usar isso
isso com qualquer bosta. E daí ele já pensa na Elnora. Embora eu ainda possa estar no topo da hierarquia da academia, assim como a protagonista, a Elnora ainda é um chefão e é capaz de crescer muito. E no futuro ela ainda vai ganhar várias habilidades roubadas, então não tem por que eu usar esse duplicador de habilidades agora. Proton respira fundo e decide que por agora ele só vai se preparar para o próximo evento. E aparentemente ele tem alguma cartinha aí na manga que vai ajudá-lo a sobreviver. Quando a noite cai, o nosso protagonista já vai ali pra um estábulo, um armazém meio antigo, tá ligado? E aproveita para comprar ali uns itens na loja de pontos do sistema. E ele teve um trabalho danado para passar por todas as medidas de segurança aí desse lugar misterioso. E quando finalmente chega no seu objetivo, ele já dá de cara com uma pilha enorme, cheia de lixo, mano. Ele dá uma vasculhada ali na caça do objeto que ele queria e quando finalmente acha, o objeto é tipo um encenário que tem um poder antigo de mais de 1000 anos. Só que quando ele tira essa lâmpada mágica aí, a torre ali já dá uma tremida e começa a quase cair por cima da cabeça dele. O protagonista fica como desesperado e até fala, né, que pensou que tudo tava muito fácil pra ser verdade. Mas pra surpresa de todos, o que cai nele é uma mina logo no colo do Proton. Onde que tá chovendo mulher desse jeito, filho? E ele já reconhece ela, chamando pelo nome de Yuria. Aparentemente, essa garota aí é o chefão do capítulo 2 e é apelidada de Deusa da Espada Amaldiçoada. O item que o Protinha tava atrás, na verdade, era originalmente dela, então ela costuma ficar por ali. O sistema do Prota já começa a pitar igual micro-ondas, falando que a situação tá ficando perigosa, filho. Aquela habilidade de sobrevivência desesperada já foi ativada na hora, já pra ter certeza mesmo que o bagulho é perigoso. Protinha já vai se desculpando, dizendo que sente muito por ter acordado ela. Mas a mina já não quer saber de nada, acordou de TPM, já tem que dar um suriguedum ali com a adaga dela pra acertar a cabeça dele. No começo esse desafio parecia um simples duelo com a Elia, mas depois foi ficando complicado, mano, e começou a virar uma questão de vida ou morte mesmo, tá ligado? Prota tenta se explicar ali pra garota, dizendo que é um mal entendido e que ele não planejava fazer nada com ela enquanto ela dormia. Mas quem diz que a garota quer saber, filho? Já vai ali pra cima dele com aquelas correntes do Kratos, tá ligado? E toma ali nas pernas, mas o Protinha já pula e escapa igual um ninja. Dessa hora ela percebe um padrão ali nos movimentos dele e já taca ali a adaga pra cima, só que aí alcança um lugar onde a corrente já não tem mais alcance. E o Prota finalmente consegue respirar fundo depois ele ter conseguido aplicar ali o bagulho que ele queria fazer, que é basicamente ficar numa distância de 3,5 passos da garota, porque qualquer inimigo que ficava numa distância menor que isso dela era derrotado não importa o que faça. Mas em contrapartida, ela não conseguia se aproximar do oponente por vontade própria, e o protagonista, como já sabia da história, pegou esse macete aí. Essa era uma espécie de macete para conseguir derrotar essa maldição da Yuria. E a garota, na maior cara de pau, ainda pergunta pro Proto se ele poderia dar um passo pra frente, e é lógico que ele fala que não vai, perguntando pra quê? Pra você fazer picadinho de mim? E a garota responde que sim. Olha só, ela não mente, olha a carinha de psicopata da garota. Daí o protagonista lembra que na história original essa é a área pessoal dela, e é que ela tem que ser isolada do resto do mundo, e até mesmo o corpo docente daquela escola não vem com frequência. Pensando nisso, o Proto tem uma ideia mais do que genial, mano. Apesar de ser quase uma demônia, a Yuri ainda é uma garota, e o que as garotas gostam? Comida. O Prota já aproveita para oferecer aqueles biscoitos da vitalidade que ele tinha guardado, e a garota olha pra ele com uma certa desconfiança, dizendo que não iria cair nesses truques simplórios, perguntando se ele realmente tá tentando subornar ela com comida, mano. Só que aí ele joga ali o pacote de biscoitos e a garota nem faz tanto jogo difícil pra ir lá pegar. O protagonista fala que as pessoas só conseguem se comunicar direito quando estão de barriga cheia. Depois de um tempinho, o Prota já tá mais tranquilo ali com a situação sob controle. Garota curiosa pergunta afinal de quem é ele, né? Por que ele tá ali? A mente do Prota já condena ele, dizendo que ele foi ali pra roubar, mas não pode falar isso pra ela, né? E ele então a responde que pediram pra alimentar ela, então ele chegou ali. No caso, um conhecido dele pediu para que ele cuidasse dela. Então a garota pergunta quem é esse tal alguém que pediu para que cuidasse dela. O protagonista respira fundo e responde que ela não precisa se preocupar, porque sua irmã está indo muito bem no Império Sagrado, querendo dizer que foi basicamente a irmã dela que pediu. E termina dizendo que o imperador não vai se importar muito com elas duas por um tempo, mas que ela precisa ficar quieta por um tempo, e fala que ele voltará logo. Daí nos é explicado que essa tal garota aí é originalmente do Império Sagrado, e o motivo pela qual ela se escondeu lá na Academia Alfante foi justamente por causa desse império. A espada da Yuria é considerada um item maligno. Então, como portadora da espada, ela sofre com a maldição dos 3 passos. Então, Prota juntou o útil ao agradável e falou da única parente que ela tem viva, fazendo com que a garota se sinta mais segura. No dia seguinte, os alunos foram levados para o alto da montanha para conseguirem ver a vista e aonde era o ginásio. E ela explica que todos eles irão precisar escolher suas disciplinas principais e secundárias durante a cerimônia de recepção dos calouros. O garoto pergunta se a associação tribal compartilha dos mesmos súditos que o Império Sagrado, e ela responde que sim, que eles ensinam as mesmas
mesmas coisas que a Fornalha da Batalha e o Grande Templo. Essas são duas outras, tipo, faculdades aí de batalha, tá ligado? E termina dizendo que eles não precisam se transferir pra mudar ali a grade de matéria, porque é tudo igual, afinal de contas. O Prota tá ali como? Só fechadão, até porque ele já sabe que esse é um tutorial onde eles recebem informações sobre como funciona aquele mundo. Um garoto ali já visto um lugar estranho, pergunta à professora se aquela era a famosa zona vazia. E ela responde que sim, mas que eles não podem ir para aquele lugar de jeito nenhum, que podem ser até punidos pela escola. O Prota dá uma boa olhada e lembra que aquele lugar foi o que sobrou da guerra histórica entre o céu e o inferno. Foi basicamente uma guerra onde os representantes dos deuses e os guerreiros que recebiam seu poder prenderam os demônios e conseguiram instaurar a paz. Já fazem centenas de anos, mas ainda assim os conflitos entre a energia da morte e do divino continuam. E essa área é de uma suma importância. Caso os demônios se libertem, isso pode dar um problemão para a humanidade, fazendo com que o Império Sagrado, a Aliança Tribal e o outro Império criem uma aliança chamada Triângulo Dourado para ficar de olho nas coisas. Isso incluiria a Academia Elfante nessa aliança, fazendo com que o Prota também participasse dessa guerra. Já pensou? Os Protinha aí todo covarde participando de uma guerra? Um grandão ali no meio dos alunos pergunta se eles podem dar uma olhada mais de perto. A professora dá uma pensada ali e fala que ficar perto da beira da barreira protetora até que é permitido. Então eles podem sim ir até lá. Bom, o programa da grade estudantil agora é sair, comer e voltar. Mas o nosso protagonista tem outros planos aí pra esse tempo de recreio, sapequinha. Enquanto a rapaziada tá ali indo pra o passeio, à beira da barreira protetiva, e a professora tá metendo louco, filho, metendo a bronca sinistro, dizendo que ali anjos são conhecidos por virar montanhas e secar oceanos. E os serafins, que eram um nível acima deles, criaram essa tal barreira aí. E eles decidem parar ali na beira pra almoçarem. Prota já chega ali na professora e pergunta se ele pode comer um pouquinho mais distante de todo mundo, porque ele se sente um pouco desconfortável ali. A professora até olha ali pro Prota com uma carinha de pena, pensando que muitos dos colegas estão falando sobre ele por causa daquele primeiro exame da academia. Então ela fala que ele pode ir, mas que não vá muito longe, porque senão ele vai acabar se metendo em um monte de problemas. E ele fala que tudo bem então. E alguns garotos que estão por ali já pensam que ele tá todo convencido só por causa que recebeu uma atençãozinha a mais. Enquanto isso, nosso protagonista já pegou aquela sua lâmpada mágica e já enfiou um monte de ingredientes diferentes, que fez a lâmpada começar a sair fumaça rosa, mano. Ele vai ali assoprando um bagulho com uma espécie de lenço na mão e aparentemente tá dando certo, né? Aquela fumaça faz uma espécie de espiral no ar, o que deixa o nosso prota bem impressionado, se perguntando se ele não se esqueceu de nada. Ele fala que todo aquele sofrimento vai ser recompensado, pois isso permite que ele alcance seres que pessoas normais não podem nem sonhar em alcançar. Uma luz enorme toma a frente do prota, e de lá de dentro surgem uns anjos que perguntam o que tem com esse humano aí estranho, olhando pra eles. Não começa a pecar eles, dizendo que ele tá olhando pra cá já faz tempo e não fala nada, mas ainda fala que assim é bem melhor, né? É porque o silêncio é bem melhor do que ficar ouvindo alguém enchendo o saco ali com o trabalho. Do nada, chega uma buzina fazendo um barulho enorme. E do nada é um anjo dirigindo meio que um caminhão ali, falando que os tijolos de lama sagrada já estão ali e que eles podem descarregar. Que é isso, mano? Os anjos agora estão fazendo um trabalho de estoquista e pedreiro. Um dos anjos ali pergunta quantos tijolos tem, e o anjo lá do caminhão fala que uma quantidade infinita. Duvido, filho. Um dos anjos questiona o anjo descolado por que ele tá comendo ali biscoito. Oxe, virou Smurf isso aí, velho. Fala que ele é um motorista, dizendo que precisa de cautela. O cara fala que é um motorista, mas também não é um soldado. Esses biscoitos aí também não entendi não. Tem cunhaque nisso aí? O anjo do cabelo de boneca já fala pra eles apressarem e começarem a trabalhar logo. Os caras ali já vai correndo, começa a trabalhar ali em harmonia, bagulho bonito de se ver mesmo. Um deles fala que a entrega de comida não chegou ainda, e o capitão se desculpa, dizendo que o veículo teve um problema no caminho, e eles tiveram que consertar, mas já ele já vai estar da hora. Prota ali só observa toda essa correria aí dos anjos, enquanto ele só descansa ali como seu almoço. Então ele explica que se fosse para descrever os anjos, ele diria que eles são tipo um exército que possui uma hierarquia definitiva e ranks e uma cadeia de comando. O outro mundo do jogo tem suas próprias regras, e é possível encontrar esses anjos depois do capítulo 2, mas para interagir com os anjos bala mesmo, tá ligado? De rank alto, só é possível depois de muito tempo. O Prota fala que sabe o que eles querem, e é algo muito simples e básico. O Prota dá ali na comida, e o bagulho parece um restaurante inteiro ali no seu piquenique. E os anjos ali já começam a comentar que o humano não para de observar eles, e o que será doce pra comer. Os caras ali já começam a salivar, mano, tá ligado? Igual o Garfield mesmo. E perguntam se eles pediram um pedacinho, será que o Protinha não dá? O maluco que tá do lado dele ali já fala pra ele parar de ficar falando baboseira e voltar ao trabalho, senão a parada fica difícil pra eles depois. O Prota dá aquela fingida que é benevolente, fala pros senhores anjos que eles podem, por favor, ali
comer pra que não acabem desmaiando ali de exaustão e fome, tá ligado? Esse cara ali já pega ali o bolinho, o brigadeiro, sei lá o que, já pensa, nossa, que maravilha, nem queria mesmo, olha só. E até o cabelo de boneca ali fala que eles podem fazer um intervalo de 10 minutos ali só pra encher a barriga, tá ligado? Quando os caras estão ali se empanturrando de comida, eles já começam até a comentar, né, que o humano mais atencioso, que cara generoso, cara bondoso, cara maravilhoso. Tudo com oso. Como as leis do outro mundo são diferentes do mundo físico, então uma única porção para o prota já é suficiente para todos aqueles anjos. Algumas horas se passam ali do dia e os anjos ali estão como? Abastecidos, bem comidos, quer dizer, bem alimentados. O cabelinho de boneca fala que hoje foi um luxo enorme que eles tiveram, né, no trabalho. Enquanto ele já pede ali para um outro anjo auxiliar ali num serviço. Ele já olha aquele Toríbulo perto do Prota e pergunta se ele queria alguma coisa vindo naquele lugar, e diz que vai até abençoá-lo por fazer aquela boa ação da comida. Ele pergunta ao Prota o que ele necessita e fala que precisa ter uma boa razão, dizendo que vai dar o melhor para alcançar as expectativas ali do protagonista. E ele já pensa, caramba, consegui tudo isso sem nem mesmo ficar precisando negociar. A real é que ele tinha preparado dezenas de estratégias de negociação, mas ele não sabia que ia ser tão fácil assim conseguir o que ele queria. E o cabelo de boneca já olha pra ele dizendo que sabe muito bem o que ele tá pensando. O porquê que esse cara tá me tratando tão bem, eu sou um ninguém. E o Proto já dá uma congelada, né? Pensando, caramba, a intuição desse cara realmente é boa, só de olhar ele consegue ver a verdadeira natureza de algo. E o anjo fala que entendeu que ele é até bem informado e que possui uma habilidade, mas falhou em desenvolvê-la. Então ele vai beneficiar o protagonista e fala para que ele invista bastante nela agora. E o protagonista já fica pensando de que habilidade esse anjo tá falando. Será que é aquela de ser amado pelas vilãs? Ele fala que esse presente é bem mais forte do que o Prota pensa, mas como ele vai usá-lo é por sua conta. Por causa disso, ele foi pego por um cruel, porém amigável monstro, que é a Eonori. Vocês sabem bem. O protagonista já fica de olhos estatelados, pensando que depois de deixar o Turiblan em segurança, ele vai descobrir todas as estratégias disponíveis para ele, que vai se certificar de encontrar uma rota otimizada para garantir a sua sobrevivência. Um daqueles anjos que observa de perto fala que um humano normal iria imediatamente ser tomado pelo medo, e ainda assim o Prota começou a pensar em estratégias calmamente, e fala que um grande homem com certeza está nascendo ali. O velho termina de passar a bênção ali pro garoto e ele agradece. Enquanto isso, um dos anjos já chama o sargento ali pra continuar trabalhando, né? Até porque o mano parou ali pra dar essa bênção pro protagonista, mas ainda tem trabalho pro vazio, filho. Bora, anjo CLT. O protagonista pergunta, enquanto o anjo vai saindo, que um grande homem, será que isso não é superestimar ele não? E o anjo ali já dá-lhe um coach motivacional pra ele, tá ligado? Falando pra ele acreditar em si mesmo e ter o reconhecimento ali das suas capacidades. Anjo CR7, seja o melhor. O portal para aquele universo de anjos se fecha e o protagonista fica pensando que só está trabalhando duro pra não acabar morrendo, mas que ainda assim aquele aviso do anjo deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que ele pode virar um grande herói? E o sistema ali já apita, dando uma mensagem ali de Ultrima da divindade, falando que contém um poder especial de seres divinos de outro mundo. Isso contém duas habilidades, um escudo protetor e uma tal de asceticismo. Protinha já pensa que aquele anjo deu umas bênçãos bem úteis para ele, que o atributo de constituição é relacionado à saúde, então vai ter um efeito direto na sua sobrevivência, já que ele já tem aquela habilidade da sobrevivência desesperada, então começa a pensar em como ele vai usar essas habilidades do melhor jeito possível, sem esquecer que a parte mais importante é a evolução. No mundo do jogo as coisas podem ser desenvolvidas e podem naturalmente melhorar a sua performance. Ter recebido algo com isso tão cedo na história é uma sorte muito grande aí pro nosso protagonista, o moleque é sortudo mesmo. Mas ao mesmo tempo é azar, até porque ele não tem nenhuma habilidade relevante de verdade. O Prota tá ali perdido em pensamentos, até que chega um cara e fala zoando com o Prota, dizendo que prestar atenção não é bem a especialidade dele. E ele responde que tava sim prestando atenção no que o cara tava falando, e ele pergunta então o que ele disse. O Prota fala que tava falando sobre formar times de dois, correto? E o cara ali já pergunta se por acaso ele sabe o que significa um time de dois, né? Até porque ele tá ali sozinho, perdido em pensamentos. E o Prota fala que seu parceiro já vai estar ali em breve, e o mano pergunta quem iria ser o parceiro daquele cara tão excluído. E ele fala que a parceira dele não é só popular, sabe? Já pensa que ela vai chegar daqui a pouco de acordo com a história, então tá de boa. Então a Celícia chega já cumprimentando a rapaziada ali e perguntando se aquele é o departamento de pesquisa de monstros. E o Prota já dá aquele boa nela e fala que a verdade é que ele não queria se envolver com a protagonista, mas acabou mudando de ideia. Especialmente depois de ouvir o conselho do anjo mais velho. A Celícia responde ele meio sem jeito, tá ligado? Tipo a Renata. E o Prota pergunta se aquilo que ela disse antes sobre se conhecerem melhor ainda está valendo entre eles.
A garota já coça a cabeça meio confusa e já lembra daquelas coisas que aconteceram há pouco tempo, quando ele falou que realmente gostava da Leonor e de quando ele tava tentando manter ela longe. E agora ele tá aí tentando começar a trocar ideia com ela. Ela já pensa que ele tá tentando fazer uma média ali com o pessoal e começar a andar perto dela pra ficar mais popular entre o povo. E já começa a ter uma ideia meio ruim do protagonista, pensando quão delirante esse maluco é. Agora, já dentro daquela dungeon, a garota pergunta pra Aldari se ele tem certeza do que ele tá fazendo. Ele já fala para que ela tenha fé, e já lembra de que quando eles se conheceram, ela queria espancar o protagonista. E ela fala que sim, mas que quem acabou apanhando mesmo foi ela. Ele fala que se ela quer ser amiga dele depois daquilo, então vai ter que fazer o que ele disser, e já avisa que são 3 no total à sua frente. E já dá-lhe um lobo pulando em cima da garota, e ela já passa ali um corte rápido tramontina no pescoço dele para ficar esperto. O prota fala que o ponto fraco deles é o pescoço. Ah, não me diga também, né? Muito fácil falar isso depois da mina já ter passado o monstro, né? Por favor, meu protagonista, ajuda. Enquanto isso, a garota tá ali batalhando contra morcego e o protagonista ali só hablando, enchendo linguiça. Até que chega uma hora que ela fala pra ele parar de dar ordens e ir ajudar ela logo, né? Aí ele fala que não. E continua ali dando instrução ali pra garota matar os monstros. Eu não tô entendendo porque ele não tá batalhando não, hein? Só tá ali ensinando a garota, parece. E a garota até consegue ali matar os morcegos, mas aí ele avisa que o próximo desafio é um veneno que paralisa. Então manda ela quebrar o ejeitor que fica ali na sua direita. E ele continua ali, ó, metendo a bronca ali nas instruções pra garota decidir lutar. Nisso, 2 gigantes começam a atacar ela pelas costas. E ela acaba tendo que ficar se defendendo sozinha, porque o protagonista é um fracassado. Ela fala que se ele tá dando todas essas instruções, ele sairia bem melhor que ela e que eles vão conseguir passar por isso bem mais rápido se trabalharem juntos. E o protagonista fala que ele até queria, mas não pode ajudar, até porque ele é ele, né? Ele, na verdade, tá ali no rank F e tem uns atributos bem baixos. Então, como não há uma intenção assassina naqueles monstros da dungeon da escola, a sua sobrevivência desesperada também não vai ativar. E esses monstros artificiais são programados para fazer ações repetidas. Como a sobrevivência desesperada não é uma técnica absoluta, ele vai ter que precisar aumentar os seus atributos logo. Daí a garota sai em direção ao prota, gritando o seu nome, e ele pensa, será que foi cruel demais, essa menina tá querendo me matar? Só que ela vai dar uma espadada no monstro que estava bem atrás dele, o salvando de ser pego. Naquele momento, a garota até parece um pouco mais legal. O Bratinho até olha pra ela tipo, uau, que maravilhosa. Naquele momento, caem uns artifícios ali do céu, indicando que aquela dupla conseguiu bater um recorde de velocidade naquele nível. E a garota ali fica pensando, ué, o que tava vendo? Eu lutei sozinho e consegui bater um recorde. O protagonista fala que apesar dele ser um fracassado, ele conhece aquele nível com a palma da mão. Já fala pra garota que a próxima área vai ser mais difícil, então é melhor eles continuarem. E deixa ela fervendo de raiva, sabendo que ele não vai ajudar em nada. Nesse momento, eles estão sendo observados ali por uma espécie de diretora da criação de feitiços. O nome dela é Percy, e já avisa ali o seu conselheiro que parece que eles vão ter que investir mais nos desafios ano que vem. E ele fala que ela tem razão, mas o mais importante é que parece que ele teve sorte. O aluno que ele esteve observando está fazendo o teste agora. E ela já fica impressionada, pensando como assim, esse cara aí, ele é só um charlatão, ele tá apenas se aproveitando da capacidade da candidata guerreira. E o maluco ali esperto já fala que esse é o problema daqueles magos, e pergunta pra ela se ela não percebeu que a moça nunca conseguiria bater aquele recorde sozinha. Ele já fala que qualquer pessoa normal veria a candidata guerreira como a mais forte pelo seu papel ativo. Mas o Protinha ali é a chave, mano. A posição da Celice, a forma que ele dá as ordens pra ela no momento certo. E ainda assim ele consegue fazer tudo isso sem parecer um fardo pra ela. Cada ação que ele toma acaba demonstrando um julgamento perfeito da situação. E cara, eu não sei de onde ele tirou e essa é que ele não parece um fardo pra garota. O velho termina pensando que tudo que o prota faz é friamente calculado. É como se ele tivesse visitado aquele campo de batalha milhares e milhares de vezes. Então o velho vira para aquela maga e propõe que eles façam uma aposta. Então ali, no meio do exame do prota, a academia decide intervir, falando com ele lá mesmo na dungeon artificial. Aparentemente é aquele velho de antes mesmo, e o nome dele é Conrado Voltadori, do departamento de cavalaria, e ele se interessou bastante pelos dois. Ele explica que o mesmo e a diretora decidiram fazer uma aposta com o tema de se eles irão conseguir bater o recorde que eles mesmos tiveram na época que eram calouros. E se eles conseguirem, o Conrado vai dar a oportunidade deles pedirem qualquer coisa pra Mercery. E ela fica se perguntando por que ele tá indo tão longe com isso. O Conrado dá-lhe uma provocada, dizendo que não vai forçá-los se eles acharem que é pressão demais. E o recorde deles atual já é bem impressionante. Sinceramente, ele acha que esse pedido é
algo tipo impossível de fazer. Daí o Prota já não conhece o que a palavra impossível significa e já fala que eles vão conseguir sim, e ainda lança um no mínimo pra dar uma debochada. A Percy dá ali uma olhada tipo, nossa, tá se achando, e o Conrado fala que vai apostar na vitória deles e manda eles começarem agora. Enquanto isso, lá na secretaria da moça que ajuda a Honori, a secretária ali já tá toda nervosa, dizendo que até entende que a Honori tá indo ali pra clarear um pouquinho a cabeça, mas que recentemente ela anda exagerando e pergunta o que tá acontecendo. E a Honori responde que tem algo que ela gostaria de lembrar. Quando ela ainda era jovem, a mãe dela tinha ensinado alguns movimentos, mas ela não lembra deles, então recomeçou tudo de novo. Já passa ali um flashback do porquê que a família Tristan tem esse apelido de que tem um demônio habitando no seu sangue. A real é que esse rumor tem dois lados. Um é que eles são extremamente talentosos, e o outro é por causa dos surtos de loucuras ocasionais, demonstrações explosivas de violência e perca de sanidade. Esse é o motivo pelo qual os membros da residência Tristan, independente das suas conquistas, acabam vivendo seus últimos dias de forma miserável. E volta pra cena da garota ali bebendo água e a secretária perguntando se não é nada sério. A garota ali, após tomar a água, parece que clareou mesmo a mente e fala que agora que ela pensou, realmente não é nada demais. Já vendo a Honori mais tranquila, a secretária ganha confiança para falar sobre outra fita que ela tinha que passar aí pra Honori. A garota pergunta por que ela tá sendo tão cautelosa, já que ela disse que nada vai incomodar ela agora. E a secretária avisa que é sobre aquela informação que ela tinha pedido sobre o relatório imediato. Ela acabou ouvindo isso de um dos calouros, mas aparentemente o Daoud está com a próxima candidata pra guerreira do semestre nesse exato momento. A Honori faz uma pose ali meio bad girl, sei lá, e pergunta quem que é essa próxima candidata guerreira do semestre. Já senti uma fagulha aí, hein? E a secretária avisa que aparentemente é a Célia, aquela garota que lutou contra ele no primeiro exame. A Honori ainda faz uma última pergunta, se por acaso eles formaram um par. E a secretária responde que provavelmente, já que a dojo de fachada requer que tenha times de dois. A garota dá uma respirada funda ali, dizendo que entende. Até aí a gente pensa, nossa, que menina madura, né? Aceitou até bem. Mas aí ela já solta ali a garrafa no chão, pedindo para que a secretária a leve até lá. E a mesma fica até confusa, falando, ué, mas você acabou de dizer que não tinha problema nenhum com isso, vamos nem a ter, tropa. A novinha é ciumenta, não gosta que encoste no bofe dela. Enquanto isso, lá na dungeon, a Célia tá perguntando pro Prota o que ele ia fazer. Ela reconhece que ele é muito habilidoso, mas mesmo assim, será que vale mesmo a pena eles desafiarem o recorde de todos os tempos? E o Prota, sem pestanejar, já responde que sim. Ela fala que a sua confiança é bem impressionante, ele tem um bom motivo pra fazer isso. Enquanto isso, o Prota só tá ali pensando que eles têm que focar nos pontos fracos deles, porque esses monstros artificiais têm uns padrões de movimento bem repetitivos, sabe? Mas o problema é que ele não pode explicar isso pra ela ainda. Então ele responde que a sua confiança vem porque ela tá ali com ele. E a garota meio rosadinha responde como ele é cara de pau, hein? Enquanto isso, lá na cabine do comitê, o Conrado pergunta se eles estão prontos. E o protagonista fala sempre, chefia, já pode mandar. O Conrado explica que agora é possível ajustar a dificuldade da última sessão e fala pra ele que quanto mais difícil for, mais pontos extras ele ganha. E aí o Prota pede pra que ele coloque na dificuldade maior possível, por favor, ainda. O que deixa aquela bruxinha até meio nervosa, dizendo que gosta de como os calores são energéticos, mas que isso tá indo longe demais. A maior dificuldade é quase um combate de verdade pra eles. Ou seja, eles têm chance de morrerem de verdade tentando fazer isso. O Prota fala que mesmo assim, ele acredita que eles devem tentar. E o Conrado fica ali pensando se ele vai aceitar o pedido dele. A Ellen olha ali pra ele com uma cara de vou te matar, moleque. E ele já fala pra ela não ficar nervosa. Afinal, agora o leite já foi derramado. A senhorita Percy já fala que não acredita que o Conrado fez isso, dizendo que ele age como se essa fosse a primeira vez que isso acontece, mas que em todos os anos passados eles fazem isso com os calouros mais promissores, mas só que dessa vez a parada é meio diferenciada, porque eles realmente podem morrer. E o Conrado fala que tá de boas, até porque ele tem certeza que aquele garoto tem um motivo pra estar tão confiante. E no fundo ali ele fala que mesmo que as coisas fiquem perigosas demais, é só eles entrarem e salvarem eles. E já se emociona, dizendo que o modo carnificina tá ativado, Shaolano gritando pra que o Prota prove seu valor. A Elia tá meio recuada, mas fala que ela vai tentar também. E o sistema do Prota já apita detectando um perigo iminente. Uns bichos muito loucos já olha pra cima deles com tudo, sangue no zóio mesmo, tá ligado? O Prota já pega ali sua espada, que tá em um efeito ali de raios, e fala tipo, mano, bem tranquilo, tá ligado? Primeiro que já vem, já toma um bem dormido ali no pescoço e já fica como? Cabeça nas nuvens, sabe? E nisso o Conrado já fica todo excitado, dizendo que ele sabia, era isso que ele tava esperando, perguntando se a Percy viu, e ela já cospe ali o líquido que ela tava tomando de surpresa. Já. A Célia já olha ali pro Downwood com um olhar de admiração, dizendo que sabia que ele tava guardando alguma coisa. E o Proto tá ali como?
tipo o Rambo, tenho faca e meto bala. E a Percy fica completamente embasbacada com a situação. Ele era completamente inútil e agora tá fazendo tudo isso. Então aquele outro maluco fala que ele só estava fingindo e não culpa ele por isso. Até porque ele reagiria da mesma forma se não tivesse visto a mudança de habilidades dele de antes. Conforme o tempo passa, os monstros vão ficando mais fortes e por consequência ele também. O que significa que eles estão ficando cada vez mais fortes nesses anos. E a garota ali já defende o ataque do monstro mais forte, o que cria uma brecha pro protagonista pular e conseguir finalizar ele do método mais épico possível, né, mano? De cima pra baixo, assim, cortando salame. E o povo que tá ali na sala do comitê já parabeniza ali a dupla por essa grande participação deles. Eles conseguiram quebrar, basicamente, o maior recorde de todos os tempos daquela academia. Mas aí, no meio da parada dramática da Glória, o Woody esquece que o corpo ainda vai cair. E quando o corpo já tá caindo, o mano vem e salva ele, destruindo o corpo daquele monstro em múltiplos pedacinhos. Ele já levanta, falando que o protagonista realmente é muito zica, que conseguiu bater o recorde de uma forma que com certeza vai durar por muito tempo. Ele também já aproveita para parabenizar a Célia, que é uma grande guerreira, né, afinal de contas. E quando a Percy aparece ali, ele já vai falando que ganhou e que ela vai ter que cumprir com a parte dela da aposta. E lá fora, a Célia já comemora de ter conseguido um pedido da grande reitora da feitiçaria da academia. Isso com certeza não é algo para qualquer calouro ter. A garota já aproveita para comentar aí que ela já tinha percebido que ele é tão calmo para resolver as coisas. Tô sentindo aí um pouco de interesse, hein, rapaziada. E o Prota ali se fazendo de bobo já pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela fala que não importa o que tá acontecendo, ele sempre age como se a situação estivesse sob controle, ou como se aquilo fosse exatamente como ele havia planejado, algo no jeito dele agir que dá essa sensação, e mal sabe ela, hein, rapaziada. A real é que o Protinha sabe de tudo, filho, sabe de exatamente tudo dessa história. Ela já chama ele e faz aquele sinal, tá ligado, de bate aqui. E o Dory fica ali meio confuso na hora. Mas aí ela pergunta se os garotos não fazem esse tipo de coisa, né? De complementar com um soquinho. E ele decide fazer aí pra deixar ela feliz. E aquele seu sistema, Pi tá dizendo que o estágio de curiosidade dela subiu de novo, que já tá perto de alcançar o estágio de confiança. A garota olha pra baixo e fala que vai ver ele amanhã. Bem timidazinha ela, né? Tipo a Hinata mesmo. A voz da cabeça do Prota pergunta se será que ela é amigável ou é só estranha mesmo. E ele concorda, falando que ele pensou isso também. Mas na real não era bem a voz da cabeça dele não, era só a presidente lá do conselho, boca de ciúmes, falando na cabeça dele. Aí o Nori já é bem direto e pergunta se por acaso ele gosta daquela caloura. E o Prota, como um típico canalha, já dá uma de desentendido, tá ligado? Hã? Que? Entendi. Mas já pensa que como a sobrevivência desesperada não ativou, parece que ela não tem nenhuma intenção de fazer nada com ele. Então o Prota já dá ali uma resposta que não é muito bem indicada, será que vocês me entendem? Ele já fala, ué, mas a gente nem namora, por que você tá perguntando disso? E a garota ali já dá uma olhada mais séria ali pra ele e fala que vai perguntar só mais uma vez. Você tem alguma coisa com aquela maluca ali? Daí o sistema do Prota já começa a pitar, dizendo que tem um perigo detectado. Vocês já entenderam, né, mano? O B ficou louco, filho. E o Prota já até entende que ele vai ter que falar algo rápido pra resolver isso aí e abafar o caso. Então o Prota já acha que o Moedas pensa rapidamente, já fala que por mais que ele esteja treinando com ela durante todo esse tempo, a verdade é que ele só queria ver mesmo é a Elnori. Ele só queria ver a Elnori, gente, tadinho dele. E a Elnori ali, ainda meio sem acreditar, pergunta como assim pensando nela, assim, do nada. E aí o Protinha pensa ali com ele mesmo, realmente essa desculpa aí não fez sentido nenhum. Mas aí a garota felizmente cortou o silêncio, perguntando se ele realmente sentiu falta dela durante todo esse tempo. E Protinha só juntou o útil ao agradável, dizendo sim, eu senti muita falta sua, cara. Foi uma loucura todo esse tempo sem vocês, caralho. E ela então pergunta o porquê. Por que ele tá sentindo falta dela? E ele responde que não sabe bem o que tá acontecendo. E que na real até ele se faz essas perguntas, dando aquela de não sei o que você faz comigo, tá ligado? A garota fala que entende e acha que isso é porque ela salvou ele daquele trem. E acaba aceitando a Célia ali como se fosse só uma amiga mesmo. E só fala pra ele se certificar de quem ele tem prioridade. E ele não entende essa parada de prioridade. A garota já vai ali e dá-lhe uma cartinha pra ele. E ele pergunta o que é. E acaba pensando, será que é uma carta de amor ou será um desafio? O Somo sabe porque nunca aconteceu isso na história original. Ela fala ali, sem conseguir olhar no rosto do Prota, que planejava entregar isso amanhã, e pede para que ele se certifique de abrir isso quando estiver sozinho. E já vai saindo ali com um sorrisinho no rosto. E o Prota fica ali meio confuso, né? O que será que tem nessa carta, mano? E quando finalmente chega no seu quarto, ele se arrepende de ter aberto aquela cartinha. O conteúdo da carta era que amanhã vai ter o baile de boas-vindas dos calouros, e a cartinha era basicamente um
um convite para que ele fosse o parceiro dela nesse baile aí. Virar o parceiro dela, na real, não é bem um problema, até porque ele só precisa passar ali um tempo com ela durante a festa de boas-vindas, e é só isso mesmo, suave. O único problema é a punição que vai vir se ele tentar rejeitar essa oferta. Os níveis de afeição dela não só podem diminuir, como ela também pode se tornar hostil com ele. Até que o prota começa a escutar ali barulhos de uma pessoa batendo na porta do quarto, e quem vocês acham que é? Logo a Célia. E ele já atende falando que imaginava que ela fosse estar ali mesmo. E ela já dá até uma risadinha falando que ele entende as coisas bem rápido. Como ela já entrega ali uma cartinha pra ele. E o prota ali sem querer já deixa escapar um de novo. E ela pergunta como assim de novo? Alguém já entregou um desse pra ela? E ele diz que não. E tenta até dar uma de bobo, né? Tipo, o que é isso aí? Mas na cabeça dela ele já tá pensando, meu Deus, não é possível que ela também veio aqui pedir pra eu acompanhar ela no baile. E ela fala que é uma surpresa e que decidiu isso durante aquela batalha de fachada na dungeon. E fala que ela vai ter que se apressar por causa daquelas regras esquisitas que a presidente do conselho fez. Então ela já sai voada ali do quarto do prota com a mão no rosto e falando pra que ele leia logo. E o prota já chega ali no quarto e fica desesperado, pensando, meu Deus, por que esse mundo é tão louco, velho? E já abre ali a cartinha na esperança de que aquilo não seja um pedido pra que ele seja o parceiro dela no baile de boas-vindas. Pensando que por ser da Elia, aquilo também pode ser provavelmente um desafio, né? A revanche lá do seu primeiro exame. Mas na hora que abre a cartinha, o protinha já perde completamente as esperanças. Era um pedido para que ele fosse o parceiro dela no baile de boas-vindas. E o prota fica pensando, por que ela falou então que era uma surpresa, hein? Então a situação ficou basicamente a seguinte, ele vai ter que escolher entre a boss final do jogo e a protagonista. E aí, qual que o prota vai escolher? E o homem já fica desesperado, mano. Meu Deus, morreu, o que será de mim? E acaba que isso tá completamente fora do controle do prota, até porque isso nunca aconteceu na história original. Se ele escolher a Nori, vai acabar sendo visto como um vilão para a protagonista. E se ele escolher a Elia, a boss final vai ficar hostil contra ele e pode acabar morto por conta daquela prioridade ou sei lá o que. E se ele recusa as duas, aí eu acho que fica pior ainda, hein? O prota não sabe nada do que vai fazer, velho. E ele já pensa ali que isso deve ter acontecido, porque ambas estão na fase de interesse. Mas isso não muda o fato de que isso é um problemão para ele. Então o prota pensa em uma opção tanto quanto arriscada. E se ele aceitar o pedido de ambas? E o monitor ali da academia já tá gerenciando ali a rapaziada no baile. Tá tudo muito lindo, a rapaziada ali já toda se aconchegando ali na festa, tá ligado? Até nossa guerreira Ellie aí tá como bonitona, toda apresentável, mas aparentemente ela não tá muito confortável ali entre o povo. Já começa até a falar que aquele lugar tem muita gente e que ela se sente até como se tivesse um abatedor. E do lado dela tá ali quem? Nosso protinha, com o cabelo todo penteadinho, parecendo um filhinho de mamãe, vaca lambela, tá ligado? E de longe já deu pra perceber que eles foram notados ali. Uma tela ali do sistema aparece falando clone ambulante e aparentemente enquanto se preparava para esse baile, o prota acabou gastando todos os pontos que ele tinha juntado, mas isso era por uma boa causa. Aparentemente, por ele ter aceitado ir ao encontro junto com as duas, o sistema acabou liberando um evento só por causa disso, e o evento se chama Encontro Duplo. No caso, ele vai ter que ter um encontro com as duas, certo? Mas ele não pode ser pego, senão ele vai tomar ali uma penalidade por causa dessa falha. Então, basicamente, entre as classes ali dos clones, ele escolhe um Cavaleiro Frio, que ele basicamente é um clone que só fica quieto mesmo, tá ligado? Pra ele conseguir ganhar tempo ali entre a troca com uma e com outra. E já pensa que ele deve ser muito cauteloso, porque se alguém pegar ele e o clone no mesmo lugar, tudo já vai pra água abaixo. E quando finalmente chega o dia do baile, o prota tá ali junto com a Onori, e uma carroceria passa com um monstro dentro dela. O prota fica pensando que eles estão mantendo aquele monstro vivo com certeza para fazer experimentos nele, mas logo esquece isso aí, decide focar na sua missão, que é o mais importante por hoje. O encontro com a Eleanor e a Ellie ao mesmo tempo, será que isso aí vai dar bom, hein, mano? E o sistema já dá aquela ajudada liberando um feromônio e com a mensagem de que ele não é mais um garoto. E nesse exato momento, a Elnori aparece e já cumprimenta o nosso prota. Ela do nada começa a perguntar que cheiro é esse, se é algum perfume, e ele fala que talvez são aquelas flores que são muito cheirosas mesmo. Mas aí a Elnori já fala convencida que sabe que aquele cheiro vem dele, e que tá deixando ela completamente louca. Olha que papo. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo, e se você quiser uma continuação dessa obra, já deixa like fervorosamente aí, meu mano, e comenta aí também pra eu ter uma ideia mais ou menos de que obra vocês querem que tenha na continuação. No mais, é só isso, então se inscreve aí, minhas lendas. Tamo junto, é nóis, valeu.